hoje é dimensionar problemas. Dimensionar problemas. Por que eu falo dimensionar problemas? Porque a gente vê governantes, né? O presidente da República, ministros de Estado, governadores, fazendo afirmações duras, rápidas, leves, sobre temas que são muito complexos. E resumem, portanto, assuntos que deveriam ser aprofundados a uma frase tosca, a uma frase sem nenhum significado, fazendo parecer que o problema é menor e que basta querer mexer que as coisas andam, né? Obviamente, tudo ficou muito claro nisso que eu estou falando, muito evidente nessa discussão bizarra, patética, que dá vergonha em torno da gestão da Petrobras. Olha só, a partir de 2012, os analistas começaram a perceber, acenderam um sinal amarelo em torno da Petrobras. Perceberam que a dívida estava crescendo muito. Quando eu falo muito, gente, deixa eu dar uma ideia. A Petrobras devia menos de 9 bilhões de dólares em 2012. E ela passou a dever só 106 bilhões de dólares. Só isso. A dívida aumentou 12 vezes. Então, houve um crescimento brutal da dívida da Petrobras ao longo dos anos. O prejuízo na comercialização do combustível, resultado da política do governo absolutamente irresponsável, da Dilma Rousseff, que fez um trabalho porco na Petrobras, produziu um buraco de 40 bilhões de dólares. Então a dívida vai de 9 para 106 e o prejuízo com a comercialização de combustível gera um buraquinho de 40 bilhões de dólares. Essa foi a Petrobras que foi entregue ao governo Temer. Em 2014, ano em que começa a Lava Jato, mas antes da Lava Jato, a Petrobras anuncia, como se tivesse todo o dinheiro do mundo em caixa, um plano de investimentos para ser feito em 5 anos, 14, 15, 16, 17 e 18, de 220 bilhões de dólares. 220 bilhões de dólares. O maior investimento do planeta Terra, do sistema solar. Maior que o nosso sistema de captação de som do mundo. A produção de petróleo do Brasil ia passar de 2 milhões de barris de petróleo ano para 4. Né? Nós estamos com 2,8, para a gente ter uma ideia, tá? Em 2020 ia chegar a 4, nós estamos com 2,8. O governo queria construir uma das 5 maiores empresas de petróleo do mundo. Eles foram tomados pelo vírus do Eike Batista. É isso que a gente viu, Eike Batista. Começaram a fazer 4 refinarias ao mesmo tempo. Começaram a investir no pré-sal. E aí o resultado foi o quê? O lucro da empresa, que era de 20 bilhões de dólares em 2010, em 2011, cai para 11 bilhões de dólares em 2012, 2013 e entra no prejuízo de 7 bilhões de dólares em 2014, que é repetido em 2015 e que é repetido em 2016. Aí eu pergunto, tínhamos ou não um grande problema nas mãos? Um mega problema nas mãos. Esse mega problema que transforma lucro em prejuízo, que faz com que a irresponsabilidade anuncie um investimento de um dinheiro que não existe, que faz com que o endividamento estoure, que faz com que vender petróleo, que é uma coisa altamente lucrativa, se torne uma coisa cheia de prejuízo. Você pega as 20 maiores petroleiras do mundo, todas dão lucro, a Petrobras está dando prejuízo. Como é que pode um negócio desse? Ah, mas o petróleo caiu. Bom, não importa, a gente conseguiu um feito. Se diz que o melhor negócio do mundo é um banco bem administrado, o segundo melhor negócio é um banco mal administrado, pois a gente consegue, nas petroleiras, fazer um desastre. Uma empresa de petróleo mal administrada. É tão mal administrada que a corrupção que se identificou ali era uma fração do prejuízo monstruoso que eu acabei de mostrar que a Petrobras acumulou. Do governo Temer para cá, se iniciou um processo de recuperação da companhia.
redução do endividamento, recuperação das margens operacionais da companhia, um trabalho sério, mas muito sério, e que estava sendo feito com a maior seriedade na gestão deste atual presidente, que foi arrancado do cargo por ordem do presidente Jair Bolsonaro. Como se fosse um incapaz, um incompetente, um idiota, e que estivesse brincando de barril de petróleo. Bom, tá aí o resumo de uma história em que uma autoridade mete a mão numa área sob o argumento de que ele tem as respostas com o seu conhecimento profundo. Provavelmente o máximo que o presidente conhece sobre gasolina é de botar gasolina desde o tempo em que ele tinha Chevette, Variant, Uno Mille e os carros mais modernos. O resto ele não conhece. Mas foi lá e pá, deu uma cartada. Por quê? Porque pode. Não porque deve. Porque pode. Porque tem o poder. É resumir um problema grave a uma pessoa que vamos tirar um, botar o outro e as coisas vão andar. Eu não quero me concentrar aqui exclusivamente no caso da Petrobras. Nem quero me concentrar aqui exclusivamente na troca deste presidente. Eu quero deixar claro que a gente tinha um problema da maior gravidade, que vinha sendo enfrentado com a maior seriedade, e isso foi interrompido pela mão pesada do presidente da República, que resolveu que era a hora de mudar. Vamos fazer diferente, né? A Petrobras não é transparente. Vamos para a educação. Vamos para a educação. Saiu hoje o dado. Assustador. Em português, apenas 31% dos alunos no terceiro ano entendem, por exemplo, uma ironia num texto. A gente constata isso muitas e muitas vezes. A gente percebe que a gente faz uma ironia e as pessoas não entendem. Não digo aqui, digo na vida normal, no dia a dia. Pois os alunos não entendem. 69% não conseguem entender uma ironia. E matemática? Só 5%. Qual a diferença entre 5% e nada? É nenhuma. Só 5%, ou seja, 95% dos alunos do terceiro ano do ensino médio não entendem aquilo que é esperado deles em matemática. Olha o tamanho do problema. Eu apresentei o tamanho do problema da Petrobras e a simplicidade da solução. Vamos trocar o presidente. Vamos trocar o presidente que estava fazendo um bom trabalho. Então a gente tem na educação um problema monstruoso. E cadê as soluções para esse problema monstruoso? Eles simplesmente não existem. Não estão sendo tratados com seriedade. É um negócio da maior gravidade. Você pode ter algum dinheiro. Se você bobear, o seu dinheiro acaba. E aí você fica pobre. Com educação isso não acontece. Você tendo a educação é um patrimônio que não acaba. A educação é conhecimento e o conhecimento te acompanha ao longo da vida. Te acompanha para sempre. Então é preciso investir pesado em educação para que a gente possa distribuir renda, entre aspas, uma renda intelectual. Uma renda que as pessoas levam, um patrimônio que elas podem investir no seu trabalho. E aí vem esses números assustadores de português e pavorosos de matemática. E há outros dados. Você pega a taxa de abandono nas escolas, ela é 8 vezes maior entre os alunos mais pobres do que entre os alunos mais ricos. O que isso vai provocar? Um emprego pior para aqueles que saem da escola, uma renda menor para aqueles que saem da escola, reproduzindo o círculo vicioso que mantém a distância grande entre quem tem mais renda e quem tem menos renda. Aumentamos, assim, a desigualdade social. Ao mexer na Petrobras, ao ignorar o trabalho bem feito que vinha sendo feito, a gente corre o risco de desajustar uma vez mais as contas públicas, aumentando a desigualdade social, porque o dinheiro vai ter que ser colocado do Tesouro dentro da Petrobras.
E se isso acontecer, a gente vai cometer um erro da maior gravidade. Olha o que aconteceu. O Brasil, por ter feito esse movimento, o presidente ter feito esse movimento, a taxa o risco país do Brasil aumentou. E aumentou num patamar que nos tornou isolados à frente de países como México, África do Sul, Turquia, os emergentes. Olharam para a gente de uma forma diferente. Investimento estrangeiro no Brasil, ontem o Zé Roberto Mendonça de Barros disse, não está entrando. Então não está entrando investimento estrangeiro e a gente não está investindo no nosso patrimônio, que são os estudantes. Hoje, e essa conta eu já tinha apresentado aqui, para a gente conseguir levar os 10% mais pobres para o nível médio de renda do Brasil, no ritmo em que a gente avança na escolaridade e no ritmo em que a gente avança na redução da desigualdade, seriam necessárias 9 gerações. 9 vezes 3, 27. 270 anos para a gente conseguir mudar a realidade brasileira. Então, a ideia de que é possível ficar rico tendo nascido numa família pobre, que já foi uma realidade, bastando para isso esforço, criatividade, empreendedorismo, aqui e ali pontualmente pode funcionar. Mas como país, a gente está cometendo um erro grave. Como país, a gente está cometendo um erro grave ao acreditar nesse reducionismo de que pessoas podem conduzir companhias como se as companhias não tivessem a sua lógica. A educação tem a sua lógica e a gente está ignorando. A Petrobras tem a sua lógica e a gente está ignorando. A saúde tem a sua lógica e a gente está ignorando. Por esse incompetente desse ministro da Saúde, que deu as costas para as vacinas, que aquele senador tenha dado as costas para o dinheiro, a gente viu. A gente está dando as costas para a vacina? É isso? A gente vai abençoar esse tipo de coisa? Então nós estamos cometendo erros atrás de erros num processo que vai comprometer o futuro do Brasil. Pode ser ótimo do ponto de vista eleitoral, criar escola cívico-militar, né? 50 escolas por ano, ao final de 4 mandatos, 200 escolas. Nós temos 165 mil escolas no Brasil e vamos ter 250 escolas cívico-militares, onde o governo aplica R$1 milhão lá, pega um militar de pijama e diz que estamos dando valores para os jovens. Bobagem, perda de tempo, enganação. Como é enganação vinda do Maranhão, a ideia de criar escolas bilíngues. Criou uma. Para quê? Não vale para todos os maranhenses, só vale para um grupo um punhado de estudantes. Então, nós não estamos enxergando os grandes problemas do tamanho que os grandes problemas têm. A Petrobras é um grande problema e pode ser uma grande solução. A educação é um grande problema e pode ser uma grande solução, desde que conduzida a Petrobras e educação e saúde da maneira correta, com base em dados científicos, com base em dados econômicos, com base em contabilidade, com base em conhecimento. E não em voluntarismo. Na educação, vou fazer escola cívico-militar. Voluntarismo. Babaquice. Bobagem. Perda de tempo. Vamos tirar o Roberto Castelo Branco, vamos botar um general. Bobagem. Perda de tempo. Enganação. O general vai derrubar o barril? Perguntei ontem. Sentido! Barril! Sentido! Petróleo! Baixe já! Sem flexões! Petróleo! É assim que a gente está construindo um Brasil melhor? Pode ganhar a eleição em 2022, pode ficar até 2026. Não é esse o nosso debate aqui. Quem vai ganhar a eleição em 2022? Estou nem aí para quem vai ganhar a eleição. O que eu não quero é que o brasileiro perca tempo. Que ao final de 48 meses, a gente descubra que a gente perdeu 4 anos. E aí, na base do populismo, os governantes se perpetuam no cargo, enganando os brasileiros, empulhando a sociedade. E a gente ficando com um problema para resolver. Foi isso que fez o PT na Petrobras. Foi isso que fez o PT em várias áreas, deixando o problema para estourar. E aí, quando o problema é solucionado, no governo Temer, e agora no governo Bolsonaro, vem o próprio presidente da República e resolve criar mais problema nessa área. Pegamos a área de educação, ninguém está fazendo nada que preste de forma consistente. Tem exemplos aqui e ali.
Mas cadê a transformação? É estudo atrás de estudo. Felipe Bueno, desde que a gente começou junto nesse programa, Débora Alfano, que veio para o meio do dia um pouquinho depois, quantas e quantas vezes a gente falou aqui de estudos e mais estudos desanimadores mostrando isso que a gente mostrou. Então, problemas nacionais são gigantescos. Ou os governantes mostram que são gigantes por dentro, ou eles vão apequenar o Brasil. E isso a gente não pode deixar. Razão pela qual a gente precisa denunciar, é o que a gente está fazendo aqui agora.